Vamos falar sobre algo também muito importante, José. A gente abriu o nosso All News de hoje falando do Prêmio Nobel da Paz, né? Esse prêmio que é entregue aí para pessoas que, de alguma maneira, trabalham pela paz, mas a gente quer ver a paz na prática. E um lugar que pede muita paz é ali a faixa de Gaza. Há uma expectativa gigante para que a paz chegue a esse conflito que dura 2 anos entre Israel e o Hamas, e que deixou aí muitas pessoas mortas, muita fome, muita pobreza, muitos prisioneiros. A gente está acompanhando as últimas informações a respeito disso, sobre o acordo do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. As tropas do exército israelense começaram a se reposicionar dentro de Gaza para as linhas definidas no acordo de trégua. O recuo dá início à contagem do prazo para a libertação dos reféns israelenses em até 72 horas, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos que estão detidos em Israel. A primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê que as forças israelenses se retirem de algumas das principais áreas urbanas de Gaza. E uma vez implementado o acordo, os caminhões carregados de alimentos, de ajuda médica, de ajuda humanitária, vão entrar em Gaza para ajudar os civis. Na nossa página aqui, há várias imagens, na nossa página do UOL, várias imagens, que essas imagens que vocês também estão vendo, os palestinos voltando para casa com o início do cessar-fogo e o que eles relatam cheios de ferida. Cheios de dores. Essa daí é a fila de palestinos rumo à cidade de Gaza, os palestinos retornando às ruínas de suas casas, em alguns lugares, carregando muita coisa, famílias todas unidas e alguns dizendo, graças a Deus, estamos voltando para casa, fomos lá ontem, vamos de novo hoje, vamos limpar tudo, voltar para nossas casas, a gente quer resolver essa destruição. E muito emocionante os relatos, inclusive no nosso Wall Flash, você encontra aí depoimentos muito importantes e fortes neste momento, nesse cessar-fogo. A gente recebe aqui no nosso All News um professor de Relações Internacionais para nos ajudar também a refletir sobre este momento da história desse conflito e dessa guerra entre o Hamas e Israel. É o professor Reginaldo Nasser, que é o professor da PUC, que está conosco a partir de agora. Olá, professor. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Um prazer estar aqui com vocês. As imagens são muito impressionantes que chegam neste momento lá da faixa de Gaza, as pessoas tentando retornar às suas casas. O senhor está otimista com esse cessar-fogo? Podemos dizer que estamos muito próximo da paz? Então, aí são duas coisas distintas, né? Cessar-fogo e paz, né? Cessar-fogo é a suspensão das hostilidades, dos ataques. E aí, no caso de Gaza, retire o plural, não é hostilidade, porque o Hamas perdeu sua capacidade há muito tempo de fazer qualquer ataque a Israel e estava apenas, nesse momento, na resistência. Então, isso é um ponto. O outro, então, foi cessado os ataques que Israel estava fazendo. E, como você disse, agora são as fases do plano, né? Uma delas é a retirada das forças e uma gradativa substituição pela força de paz, ou que tem chamado a Força Internacional de Estabilização. A paz, é lógico, é uma palavra que comporta vários significados, mas se a gente entender, né, que a paz se refere a uma condição plena, né, de desenvolvimento, de justiça, né, de direitos, isso aí está muito longe, porque as razões do conflito, como todo mundo sabe, todo mundo concorda, a sua raiz, aquilo que está lá na sua estrutura, é a criação do Estado palestino. E isso está muito distante. De qualquer forma, acho que todos têm que comemorar. Você bem disse, eu tenho visto a manifestação dos palestinos que estão lá, né, para pelo menos dar esse suspiro, né,
de alívio. Mas, de toda forma, é bom lembrar, Gaza está cercada por terra, mar e ar desde 2007. E isso vai continuar. A gente, evidentemente, diante da terra arrasada que se verifica hoje em Gaza, qualquer coisa diferente disso, um cessar-fogo que está muito longe da paz, representa um avanço, né? Mas o que eu queria tentar extrair do senhor é uma avaliação sobre o tamanho desse avanço, né? Do que é que nós estamos falando? Estamos falando agora de libertação de todos os reféns, devolução dos corpos daqueles que já estiverem mortos, deposição das armas pelos terroristas do Hamas, desmilitarização, entrega do poder em Gaza a forças externas. Agora, o que significa isso? É uma vitória do Netanyahu sobre o Hamas? O Hamas está tentando ali interferir de alguma maneira no futuro de Gaza, mas isso é uma vitória do Netanyahu? Ali na frente, na virada da curva, o Netanyahu pode ele próprio sofrer as consequências, uma vez que, eliminado esse pretexto para o acirramento do conflito em Gaza, voltam as pendências do próprio Netanyahu, denúncias de corrupção, resistências políticas internas. O que nós estamos falando aqui? Qual é o tamanho do otimismo que nós podemos ter? Olha, você enumerou vários pontos e nós temos ainda aí várias variáveis que ainda a gente não tem muito conhecimento de como isso vai se dar, né? Uma delas, vou começar pela última, né, que você colocou, que seria a situação do Netanyahu. Acho que essa é uma variável, que é uma discussão das repercussões, né, vamos dizer assim, agora os israelenses vão parar para pensar um pouco o que aconteceu nesses 2 anos. O Netanyahu havia sendo criticado já antes do início do 7 de outubro, por casos de corrupção, e também a questão da Corte Internacional, da Corte de Justiça de Israel. Ele estava com um plano de subjugar a Corte do Executivo. Esse é um capítulo, né, que ainda vai se desenrolar bastante. Eu destacaria também nisso o papel da extrema-direita em Israel, né, que mantém a coalizão do governo do Netanyahu, mas que não saiu satisfeita disso, né? A outra questão que você traz é sobre a administração, vamos chamar assim, desse momento de transição, né? Tem inúmeras ainda definições e isso começa a ser desenhado agora. Eu diria que tem alguns sinais de uma composição de forças multinacionais, né, composta provavelmente por países árabes, mas também já chegaram em Gaza forças americanas. Eu vi hoje cerca de 200 fuzileiros navais, né, vão tentar administrar isso, o Hamas concordou, né, em depor as armas, mas acho que isso ainda vai ser algo complicado. Mas, de toda forma, o Hamas, gostando ou não, ele é a única organização, vamos dizer assim, plenamente estabelecida na Palestina. Não só em Gaza mais, né? O Hamas hoje também está na preferência dos palestinos da Cisjordânia. Então, ele pode perdeu militarmente, mas eu acredito, e logo mais teremos pesquisa de opinião pública em Gaza, ele saiu fortalecido politicamente. O caso de Israel é o inverso. Israel, terra arrasada, obviamente, não tem o que falar, militarmente é muito, muito mais superior do que o Hamas, e ainda conta com o apoio dos Estados Unidos, então saiu vencedor militarmente. Mas politicamente, a gente pode lembrar o seguinte, Josias. No dia 7, o que o Netanyahu disse? Basicamente 2 coisas. Que ele iria destruir o Hamas e traria os reféns. Está trazendo os reféns, mas boa parte dos reféns foram mortos, né? Então, isso é um peso, né, muito grande para a sociedade israelense. E também, eu acrescentaria outra coisa, ainda falta
uma prestação de contas do governo de Israel sobre, basicamente, duas questões que aconteceram no dia 7 de outubro de 2023. Uma, o ataque do Hamas e de grupos palestinos por trás de todo aquele sistema de proteção, vigilância. Como eu disse aqui, Gaza está cercado. Então, o que aconteceu? E a outra, que já tem bastante elementos para isso, é que boa parte dos israelenses que foram mortos foi decorrência de fogo amigo, quer dizer, foram ataque de helicópteros, de tanques de Israel que, ao responder ao Hamas, ele acabou tirando a vida de seus cidadãos. Tem estimativa do que dos 1.200, cerca de 200 ou 300 foram mortos por essa força. Então, eu acredito que isso também vai entrar numa discussão interna, né, em Israel. Mas, por fim, para não entrar em todos os detalhes aqui, continua a principal variável em toda essa questão do Oriente Médio, que é a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a variável principal. Quer dizer, os Estados Unidos quer parar o conflito, não quer parar o conflito, que tipo de reconstrução os Estados Unidos vai apoiar, que tipo que ele não quer apoiar, porque ele acaba sendo, né, a grande potência que intervém na região. Nós não estamos vendo China, nós não estamos vendo mais ninguém nesse cenário, mas é os Estados Unidos e as potências regionais que têm dado uma contribuição, mas são de forma bastante limitada, né? Então é isso. Teria muito mais outras questões que estão aparecendo ainda e a gente vai ficar atento para ver o desenrolar dessas questões. O senhor falou aí a respeito dos Estados Unidos, e a gente vê a campanha que Donald Trump fez, né, em relação a esse cessar-fogo, inclusive impedindo o Nobel da Paz não apenas por essa, mas por outras guerras que ele disse que ele resolveu. Quando a gente pensa aí no futuro e caso isso realmente dê algum resultado, como é que Trump vai ser visto na história, professor Nasser, em relação a esse conflito? Ele realmente teve um papel fundamental para esse cessar-fogo em Gaza, para justamente que a situação ali se resolvesse? Não, sem dúvida que ele teve. Aí, isso é fato, né? Como foi também uma situação não tão grave como essa, mas grave também, que foi em relação ao conflito entre Israel e Irã, né? Então, mostrando, afinal de contas, que os Estados Unidos é o que sustenta Israel e também é aquele que vai dizer que é a hora de parar. Isso é uma coisa. Agora, quais as intenções dele? E aí é isso que nós vamos ver. Não acredito que seja solidariedade ao povo palestino, não acredito que seja em prol da construção do Estado palestino, por isso que eu disse que, em tese, o conflito, quer dizer, as tensões vão continuar, né? Mas eu entendo que uma das questões que ele quer fazer, uma delas é o que você disse, aparecer, né, para o público americano, para o público internacional, o cara da paz, né? E se a gente lembrar da campanha, era isso que ele acusava o Joe Biden, né, de estar promovendo isso. Mas olha, eu li ontem um texto de um israelense, negociador israelense, ele não estava agora nesse processo, mas é uma pessoa muito influente, e ele fez um longo texto sobre isso, dizendo o seguinte, para responder também a sua pergunta, que esse acordo, disse ele, é igualzinho a um acordo que foi desenhado em novembro de 2024 e que o Joe Biden não quis bancar. Palavras dele, estou reproduzindo aqui. Segundo ele ainda, esse acordo é igualzinho a um outro que foi desenhado no início desse ano, já com o Trump, e que o Trump não quis bancar. Então, ou seja, a questão não é tanto o acordo, é o contexto, né? E como você colocou, o que vai ficar o papel do Trump, ao mesmo tempo que ele teve esse papel importante agora, quer dizer, de janeiro agora, ele também é cúmplice dessas mortes e dessa intensidade, né, das ações israelenses em todo o Oriente Médio. Líbano, Israel, né? Hoje eu li uma manifestação do
do presidente da Assembleia do Líbano, dizendo que o Líbano continua sendo atacado e ninguém está olhando, que tem um cessar-fogo assinado. Enfim, ele não vai se livrar também de ser cúmplice de tudo isso que tem acontecido no Oriente Médio. E, por fim, É impressionante. como será essa reconstrução? Não, por fim, como será essa reconstrução? Então, é aí que nós vamos ver as intenções do Trump. Ô Josias, Josias, só segura que a gente vai fazer isso no nosso intervalo aqui pelo YouTube. Para quem está conosco na TV, a gente vai pelo intervalo, mas a gente segue pelo YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube que você encontra a gente. Pode ir, Josias, pode ir. Eu estava querendo ver, professor, discutir consigo sobre essa coisa da reconstrução, né? Porque o Trump chegou a dizer, inclusive quando ele estava ainda com o parafuso solto, que pretendia transformar ali Gaza numa Riviera, sem palestinos, né? Tirar os palestinos, fazer um grande resort ali. E a opinião pública americana parece que virou. Também líderes europeus que negligenciavam a questão palestina passaram a reconhecer, em série até, o direito dos palestinos a um Estado, né? Acha que nesse novo contexto o Trump pode fazer alguma coisa parecida, que tenha bom senso na reconstrução de Gaza, ainda que os americanos faturem muito com a reconstrução, e ele pode largar a mão do Netanyahu em algum momento, a seu juízo? Acho que são duas coisas. Eu acho que ele pode largar a mão do Netanyahu, sim, como eu acho que já está largando, né? As especulações que se fazem, eu mencionei aqui do Irã, quando foi o cessar-fogo com o Irã, dizem que foi ele que fez e depois ele comunicou o Netanyahu, né? E agora ele forçou também, segundo as informações de bastidores, que isso acontecesse. A outra questão que você levanta é muito improvável. O Trump é um homem de negócio, um especulador, e, como você diz da Riviera, ele só vê negócios, né? Então, eu entendo que ele vai continuar com esse plano. Um dos sinais disso é que o seu genro, o Jared Kushner, voltou, porque ele tinha saído um pouco desse processo de discussão sobre paz no Oriente Médio. Ele foi um dos principais representantes no primeiro governo Trump, o Jared Kushner, e foi um dos principais responsáveis pelos acordos de Abraão, né, que é essa normalização dos países árabes com Israel. Então, ele está de volta, ele está lá no Cairo. Então, se especula também que isso tem a ver com negócios. Ele é o cara dos... né? Isso é uma coisa. Agora, a outra que você menciona, obviamente, os palestinos, nem se ele quisesse, não vão sair de Gaza. Então, vão continuar lá 2 milhões de pessoas. E acredito que se houver e haverá esse projeto, vamos dizer, de uma Gaza turística, de expulsão e de destruição, quer dizer, de reconstrução sob essa égide financeira, turística, etc., haverá resistência do povo palestino, né? E quando eu digo haverá resistência do povo palestino, nós precisamos também cada vez mais distinguir o povo palestino e o Hamas, né? Então, o povo palestino, eu acredito, também tomará algumas, acredito nisso, piamente, esse é o meu otimismo, o povo palestino começar a desenvolver outras formas de representação, né, que não seja por meio do Hamas. E situar no plano político, eles vão resistir. Eu não tenho dúvida nenhuma. E processo de reconstrução, professor, ele é sempre difícil. Professor, a gente está voltando para quem estava conosco na TV, só para as pessoas não perderem o fio da meada. O senhor está falando de algo muito importante, né? Na verdade, 2 pontos que eu achei fundamentais agora. O senhor falando sobre a reconstrução, de como ela se dará, né? E mais do que isso, a diferenciação do que são os palestinos do que é o Hamas. E a gente vê o quanto isso também, aqui no nosso país, entrou na nossa polarização, né? Ah, eu sou do lado de Israel, não, eu sou do lado do palestino. Ah, então você é terrorista, você é do Hamas. Gostaria que o senhor repetisse e trouxesse com clareza para a gente o que significa e qual é realmente essa diferenciação, né? Há uma diferença entre os palestinos e os integrantes do Hamas? Claro, como qualquer sociedade, a sociedade palestina tem as organizações políticas, tem os seus representantes. Como foi dito, houve eleição em 2007 em Gaza e o Hamas ganhou a eleição, né? Ganhou do Fatah. Durante o processo de governo do Hamas, houve uma rejeição muito grande às pesquisas de opinião pública, a outras lideranças, né?
Mas o que acontece? Em todo esse processo, quando há ação militar, o Hamas acaba ganhando mais legitimidade diante dos palestinos. Por quê? Porque ele é a organização armada, ele que defende o território. Eu vou te dar um exemplo bem claro para as pessoas terem isso em mente. Tem um líder que era do Fatah, que está palestino, que está preso em Israel, que ele chama Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, pessoa muito inteligente, muito articulada, fala hebraico e tal, ele está preso. E em certas pesquisas de opinião pública, ele preso, ele ganharia a eleição de todo mundo. Ele ganharia dos candidatos do Fatah, ganharia do Hamas e tudo bem. Israel não solta esse líder. Inclusive, agora ele estava na lista, né, da negociação. Eu vi a notícia hoje que Israel não concorda e não vai colocá-lo na lista, né? Então, ele seria uma figura importante de trazer um pouco um outro perfil político, legítimo, representativo da sociedade palestina. Mas, enquanto isso não ocorre, nessas situações de ação, veja, foram 4 ou 5 ações armadas de Israel de 2005 até hoje, que é o desengajamento de Gaza. E, além disso, Fabíola, eu acho que as pessoas também precisam ter em mente que a cessação, cessar o cessar-fogo, os palestinos voltam a uma outra condição. E essa condição é péssima. Ela é horrorosa. Em 2012, uma comissão de especialistas da ONU fez a seguinte construção de cenários. Disseram eles, em 2021 ou 2022, será impossível viver em Gaza, sem mencionar ação militar, ação armada. Veja, os palestinos não só sobreviveram, situação péssima, mas agora com 2 anos de genocídio. Então, é uma situação alarmante. A destruição, as doenças que virão, falta de alimentos, parte educacional. Então, uma reconstrução muito pesada. Então, eu diria o seguinte, eu acho que tem que se focar, num primeiro momento, nisso. Acho que é o cessar-fogo, com certeza, e a palavra é reconstrução, né? O José havia perguntado, com toda razão, se eu estava otimista nisso. Eu não sou otimista nem com a reconstrução americana, porque nós vimos o que aconteceu no Afeganistão e no Iraque. No Afeganistão passaram 4 presidentes americanos, né? Republicanos e democratas. E o que eu estou dizendo aqui é uma posição oficial do Congresso americano. Foi um fracasso. Então, a reconstrução realmente é um momento muito delicado, muito importante, e também, infelizmente, é um momento onde, fora do genocídio, as pessoas não vão olhar mais para lá. Não vão. E isso vai ser muito grave. Se já não estavam olhando em meio a tudo isso, imagina depois, né, professora? É exatamente isso. Até pegando nesse ponto, acabaram de chegar aqui os vídeos mostrando e essas pessoas falando sobre esse desejo da reconstrução e dessa dificuldade. Eu acho muito importante a gente colocar aqui, são vídeos que foram feitos pela AFP e que mostram, inclusive, além dos homens, tem ali uma mulher deslocada de Gaza que retorna para casa, uma mulher de 53 anos, e falando um pouco sobre isso, o que é voltar para casa, o que é você encontrar ali a sua casa. Vamos assistir. والله 2 يا اخويا مرميين على الرصيف لا مأوى ولا مكان والحمد لله احنا ما صدقنا اجتنا الهدنه والحمد لله هينا راجعين على بنسيله باجراء يا اخويا احنا بس بدنا نوصل مكاننا وان شاء الله ربنا يهدي البال يا رب وتدوم الهدنه علينا والله فرحانه بالهدنه والسلام مع اني انا عندي شهداء ولد وبنت استشهدوا لي وحزنانه عليهم ولكن الهدنه كمان لها فرحه رجوعنا ورجوع المسلمين على اماكنهم وعلى بيوتهم والحمد لله جزاكم الله خير على من بادر بس امبارح رحنا واليوم هينا رايحين كمان ننظف ونرجع لدورنا ان شاء الله رغم الدمار ورغم الحصار اللي احنا فيه ورغم الالم الواحد رايح على بنسيله وعلى منطقته مليان جروح مليان الم نحمد الله على هيك حال ان شاء الله ربنا ييسر وترجع كل منطقه لمنطقتها ان شاء الله والحمد لله الواحد مبسوط مروق على داره وعلى دمار وعلى حياه يعني مش حياه بس يعني على منطقته قل ما فيها
وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالهدوء وتخلص الحرب إن شاء الله. Emocionante demais isso, né? Estamos voltando, essa é a nossa terra, apesar das ruínas, né? A gente está voltando com feridas e com dores, mas essa é a nossa terra, nós só queremos voltar para casa. Perdi meu filho, mas eu estou voltando para casa. É muito doloroso, né? Que o mundo se conecte com a dor dessas pessoas, não, professor? Sem dúvida. E aí você veja, a ideia de reconstrução, as pessoas, apesar de tudo isso, perder filho, perder filha, é a terra. Essa é a nossa terra, nós vamos ficar aqui. Essa parte que eu disse que é uma ligação muito forte com a terra, né? Com a história, com o passado, ali de todos eles, e eles vão continuar lá. E é isso, é um povo muito forte, tem muita fibra, né? No meio desse amontoado de mortos, de tragédias, eles pensam em retomar a vida, né? Então, quer dizer, é muito impactante e, ao mesmo tempo, né? O Josias está falando em otimismo, as pessoas estão, numa situação pós-genocídio, estão otimistas, mas é isso, é um valor à vida, né? Dá um valor à vida. Professor, Isso é fundamental. essa guerra certamente forneceu material para alimentar o ódio ali na região por mais umas 2 gerações, né? Agora, as pessoas estão muito machucadas e esses depoimentos mostram isso, né? O que eu queria saber é que, em algum momento da nossa conversa, o senhor disse militarmente o Hamas está derrotado, mas politicamente ele ainda pode ter alguma força. Se houver pesquisa na região, o senhor disse, essa força do Hamas ainda pode se materializar. O que eu queria lhe perguntar é, acha mesmo que o Hamas, à luz de toda a destruição que ocorreu ali na faixa de Gaza, ainda teria prestígio político? Os palestinos não estão sofridos demais para manter esta opção pelo Hamas? Não seria como bater com a cabeça na parede, na perspectiva de que um dia a parede possa virar uma porta? O Hamas não pode ser paz na virada? Olha só, Josias, posso errar aqui por alguns anos, cerca de 3 ou 4 anos, um movimento muito forte da sociedade palestina em Gaza, sem o Hamas, sem a Jihad, foi um movimento espontâneo. Todos, milhares de pessoas, né, caminharam para a cerca, né, que separa Gaza do território israelense. Não tinham armas, não tinham, quer dizer, não tinha uma arma automática, não tinha míssil, não tinha absolutamente nada. Tudo que eu estou dizendo aqui está documentado, né? Foram assassinadas 200 pessoas. Mais de 1.000 pessoas foram feridas por atiradores com um tiro no joelho. Para tornar incapacitado, isso está relatado pelos médicos que atenderam, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque, obviamente, nós não precisamos concordar com a Hamas, óbvio, mas o que acontece lá não é a causa, a culpa não é do Hamas. Evidentemente, todo mundo sabe disso. O Hamas surgiu no final da década de 80. Essa questão ela remonta à criação do Estado de Israel, né? E mesmo na Cisjordânia, onde não tem, não falamos aqui, é um outro capítulo, não tem o Hamas, não tinha, né? Porque agora o Hamas está lá, a situação horrorosa que se vive lá. Então, o que eu disse é o seguinte: então, quando vai ter o ataque de Israel, eu disse, a organização, não importa quem seja, ele pode ter feito uma má administração, repressiva, etc., mas é o que vai aparecer, que é o que defende. Defende a terra, né? É a organização armada que defende a terra. Então, porque a questão... Quanto ao financiamento disso, professor, porque nessa campanha de Israel, impulsionada ali pelo financiamento norte-americano, também ficou muito debilitada aquela capacidade do Irã de financiar o Hamas, o Hezbollah, que age ali a partir do Líbano, né? Hoje também essa infraestrutura não está debilitada a ponto de impedir a restauração dessa força do Hamas e de outros grupos ali, o Hezbollah, e há outros ali na região, né? Sim. Não, aí o Hezbollah
e Hamas, situação bem distinta, né? O Hezbollah é um partido, inclusive ele participa do Mas governo. em termos de financiamento eles se assemelham, né? O dinheiro vinha ali Então, de um sim, duto do Irã, né? essa do o Irã com o Hezbollah, com certeza, armas e tudo mais. Com o Hamas, nem tanto. Você sabe que eu tento, né, ser o mais concreto e objetivo nas pesquisas que a gente faz. Ontem eu Uhum. vasculhei a internet, eu entrei no Centro de Estudos de Segurança de Londres, e olha, a estimativa é que 65% a 70% das armas do Hamas são feitas domesticamente. Chega muito pouca arma do Hamas. O Hamas não tem o poderio militar que tem o Hezbollah, muito longe disso, mas muito longe. O que provavelmente tem financiamento do Hamas, como eu estava dizendo, é, via do Catar, mas não é que é o financiamento ao Hamas, eram recursos que iam para a faixa de Gaza. Quem administra a faixa de Gaza? O Hamas. Né? Então, sim, não é um Estado, mas é uma autoridade. Então, essa situação também definida acaba permitindo que isso aconteça. Volta a minha questão. É preciso ter uma outra organização. Não tem. É aí que está. As outras organizações giram em torno do Hamas. Esse é um grande desafio, construir uma outra. Mas é muito interessante, porque quando tem essa possibilidade, eu citei apenas a título de exemplo do Barghouti, né, o próprio Israel e os Estados Unidos não apoiam. Né? Quer dizer, eles não dão força para isso, né, obviamente, para ficar nessa situação. Então, veja, eu acredito que é isso. O Hamas age muito bem pensado, estrategicamente e tudo mais. Então, quando saiu essa proposta do plano, imediatamente eu disse assim, pensei, vão rejeitar, porque como é que eles vão aceitar ser desarmados e sair de Gaza? Aí eles aceitaram, eu falei, bom, então tem alguma carta na manga aí, eu não sei qual é, mas tem alguma carta na manga, porque eles não aceitariam fazer isso. Né? Então é isso, quer dizer, eles têm uma estrutura, antes de ser uma questão militar, eles têm uma estrutura política. O Hamas surgiu a partir de, né, uma organização religiosa filantrópica, depois que ele foi evoluindo para organização política, organização militar, fez atentados terroristas, parou de fazer atentado, uma ala voltou, a outra ala discorda. Ou seja, é uma organização política com todas as contradições, ambiguidades e ideologias que todas as outras têm. Então, é uma situação muito difícil em Gaza, mas voltando, o povo palestino é muito politizado, muito. Então, eu acredito que seja o momento também de começar a ter organizações políticas autônomas. Esse é o meu, pode ser ingênuo, mas é o meu lado otimista.